Olá, boa noite a todos. Que a paz possa reinar na vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs. Eu estou aqui agora, são 23 horas e 51 minutos. Hoje, dia 27 de setembro de 2023, uma quarta-feira, faltando 10 minutos para ser quinta-feira. Satisfação imensa, saudação a todos os inscritos. E hoje eu estou aqui nesse quarto, nesse cômodo, né? A portas fechadas. E eu estava meditando em uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que disse sobre pessoas que somem. E eu fiz uma pesquisa e em torno de 183 até mesmo 200 pessoas desaparecem por dia no nosso país. Média de 180 pessoas por dia. E este assunto de pessoas que desaparecem me leva às escrituras, onde fala sobre um arrebatamento da igreja, que um povo será tirado da terra. E eu lembrei de uma escritura que eu vou abrir aqui para ler, no livro de São Mateus, capítulo 17, versículo 12, que diz: Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E eu peguei essa palavra aqui por destaque, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Olha que coisa, né? O profeta Elias está falando que Elias veio e não conheceram. Aqui ele se refere ao profeta João Batista, que veio e não o conheceram. E João Batista, segundo Jesus Cristo, foi um dos maiores profetas nascido de mulher. É necessário e muito sério para quem é um crente, para quem é um batizado, é um arrependido de sua vida pecaminosa e aceitou Jesus e entrou neste grande exército da fé, entenda o que vem a dizer não o conheceram. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então vamos lá. Este Elias, que fala aqui em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, não é este Elias que Jesus falou de São Mateus, capítulo 17, versículo 12. Porque este Elias que Jesus falou de São Mateus 17, 12, ele diz: e não o conheceram. Mas este Elias que fala aqui em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, Deus diz através do profeta que este Elias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então,
este Elias, ele vai ser conhecido. Este Elias vai ser chamado de Elias. Elias, no ministério de João Batista, não conheceram. Mas este ministério deste Elias, de Malaquias 4, 5 e 6, de acordo com a profecia, ele vai converter o coração dos filhos aos pais. Que isso, irmãos? Que ministério é esse? Ele vai vir para tirar nossas dúvidas. Ele vai vir para fazer que nós, filhos de Deus, que cremos na palavra de Deus, que estamos vendo o mundo em uma grande confusão religiosa, este profeta vai chegar e vai trazer a verdadeira palavra de Deus, pura e verdadeira, e os filhos de Deus darão ouvidos a ele. E esses que derem ouvido a este profeta, de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, a estes que derem ouvido a este profeta, eles terão a fé deles, voltando à fé dos pais, os apóstolos e os profetas da igreja primitiva. Não tem outra Bíblia, não tem outra palavra para trazer esta convicção. Não tem outra explicação bíblica para trazer este entendimento de que é necessário este profeta, de acordo com a profecia, de levar de volta a nossa fé aos pais. Não há denominação que faça isso. Não há sistema religioso que fará a nossa fé voltar aos pais. Hoje, nos nossos dias, nós podemos nos tornar bons religiosos, mas os nossos dias não prestam. Os nossos dias são os dias que Jesus falou que a iniquidade e o pecado ia se multiplicar. Então esses dias para mim não presta. Esses dias, esta pregação dos nossos dias não atende ao clamor da minha alma. Porque esta Bíblia, ela não foi escrita nesses dias. A inspiração que os apóstolos, os profetas tiveram não foi no século 23, no século 21. Não foi nesse ano de 2023 ou no ano de 2000 a 2023. Essa inspiração, ela tem mais de 2000 anos. Então, se eu quero ser um filho de Deus, ter a fé como os filhos de Deus tinham, eu tenho que voltar. Isto é voltar. Eu não posso concordar com os dias atuais em que nós estamos vivendo. Não posso. Eu não posso concordar que a igreja, ela vai se modernizando. Eu não posso concordar que o evangelho, ele vai sofrendo essa atualização, que os comportamentos vão mudando, que vão sendo mundanos. Eu não aceito, minha alma não cabe aceitar esta pregação atualizada na linguagem de hoje. Não. Quando eu leio a Bíblia, eu sinto que a fé dos nossos pais, os apóstolos, que a fé da igreja primitiva, que a sinceridade dos irmãos, que o Espírito Santo que desceu no meio dos irmãos, que aquela palavra que Jesus Cristo pregou,
que aqueles profetas que pregaram no Velho Testamento e que todo o alinhamento dos profetas e dos apóstolos não confere com os nossos dias. Por isso que Deus, no capítulo 4 de Malaquias, Deus nos deu esta esperança e disse: mas para vós que temeis o meu nome, olha, se eu temo o nome do Senhor, eu não me conformo com esses dias. Se há em mim, dentro de mim, um temor por esse Deus que criou os céus e a terra, por o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, eu não posso aceitar esta pregação, esta palavra deste dia que não entra no meu ouvido. Eu não aceito o evangelho dos nossos dias. Eu não aceito a igreja dos nossos dias. Eu não aceito a igreja de Laodiceia para poder comandar a minha vida. Eu quero o entendimento dos apóstolos, eu quero o entendimento dos profetas, eu quero o entendimento dos nossos pais. Mas quem fará isto? Quem fará isto? E para mim poder voltar à fé dos pais, eu tenho que crer que Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Deus disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque esse Deus Todo-Poderoso, ele vira para a nossa igreja de hoje, da nossa atualidade, e ele diz para essa igreja: você diz que é rica, você diz que é abastada, e você diz que não tem falta de nada, mas eu digo que você é pobre, que você é cega, que você é miserável, que você é nua. Aconselho que de mim compre ouros para que te enriqueça, para que compre colírios para que unja teus olhos, roupas para que cubra a tua nudez. Cega é a igreja de Laodiceia, miserável é a igreja de Laodiceia, nua é a igreja de Laodiceia. Ela acha que ela é rica, ela acha que ela tem muita coisa, ela se vangloria. Mas para mim, irmãos, para quem tem o Espírito de Deus dentro de si, o Espírito da verdade, da palavra, ele olha para essa igreja e vê como o Espírito de Deus falou em Apocalipse: tu és pobre, tu és cega, tu és miserável, tu és nua. Aconselho que de mim compre ouro para ti riqueza. Não é este ouro deste mundo que interessa para os filhos de Deus. É a riqueza das bênçãos dos altos céus, da fé, a riqueza da fé. E Elias veio e o não conheceram. Fizeram tudo. E aquele a quem Elias falou que ele ia vir após mim, virá um que eu não sou digno de desatar suas alparcas. Mataram este e colocaram ele na cruz do Calvário. Assim é a humanidade. A humanidade rejeita o profeta de Deus. Arrancaram a cabeça fora de Elias. Perseguiram os apóstolos. Mataram os apóstolos. E se aquela igreja de 2000 anos atrás foi perseguida, quão difícil é para ela hoje estar ainda viva. Cadê a relíquia? Cadê a raridade dos cristãos? Se denominaram, viraram laodiceanos.
e veio e não conheceram. Mas eu estava aqui pensando, de 183 pessoas que somem por dia, este assunto causa temor, irmãos. Por que temor? Porque possivelmente possa ser menos do que este número de pessoas que serão arrebatadas da igreja do Senhor. Pode ser menos no nosso país. E eu não sabia deste número tão grande de pessoas que somem e que desaparecem. Agora vamos às Escrituras para nos deixar mais preocupados. São Mateus capítulo 17, versículo 25. São Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, igreja, vigiai, pois, porque você não sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. São Lucas, capítulo 12, versículo 40. Versículo 39 e 40. Sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Pensa bem, irmãos. Elias veio na vida de João Batista, o ministério de Elias na vida de João, e disse Jesus, e não o conheceram. Agora aqui Jesus está falando, estáis vós apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Acorda, acorda, desperta, não se conforme, não fiques conformado com a hora e com o dia, não esteja acomodado achando que já deu. Vigiai, pois. 1 Tessalonicenses capítulo 4, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu tenho esperança, irmãos. Eu tenho esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, não iremos adiante, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto será um acontecimento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vamos voltar lá o que aconteceu com João Batista. Veio e não o conheceram. Agora ele está dizendo aqui, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele virá em uma hora em que você estiver dormindo, desligado, acomodado, achando que já deu, achando que a lamparina está cheia, virgem louca, que não se preocupa em encher a sua lamparina com o azeite, com o Espírito Santo. A virgem prudente, ela está preocupada, sempre preocupada. Eu observei essa palavra aqui que diz aqui, que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eu me lembrei daquela palavra, que quando um homem chegou para Jesus e falou: deixe que eu vá enterrar, creio que o meu parente, ele disse, ele falou: você não, você vem e me segue, e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas para nós que estamos vivos, seguindo a esse Jesus Cristo, que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas para nós que estamos vivos, sangue no olho, irmão, sangue correndo na veia, o sangue de Deus correndo em nossas veias, seremos arrebatados juntamente. Essa é a nossa esperança. Deus te abençoe. E se preocupe com isso. Esteja atento, esteja acordado, esteja desperto. Porque mesmo você estando desperto, ele virá a hora em que você não pensa. Por isso, deve haver essa conexão com o Espírito de Deus. Não é só na hora que está nas quatro paredes, lá cantando hinos, ouvindo a pregação lá, batendo palma, e depois que sai da porta para fora, diz: acabei o meu compromisso. Não, irmãos, é quando sai das portas que o seu compromisso aumenta mais ainda da sua conexão com o Senhor. Porque ele virá a hora em que você não pensa. Se ele vir a hora que você está cultuando, amém. Deus tenha misericórdia de nós. Mas para vós que temeis o meu nome, não fique assim também tão preocupado, irmão. Porque nascerá o sol da justiça. Por isso, irmão, esta palavra que diz lá, nos últimos versos do Velho Testamento, foi uma grande esperança que Deus nos deu. Por isso que essa igreja de Laodiceia de hoje, para mim ela não presta, irmão. Pense bem em você, Laodiceia, nua, pensa eu andando nu, pensa eu cego. Sabe o que é ser cego, irmão? Pobre, miserável na condição que Paulo disse, sim, miserável homem que sou, porque o meu maior inimigo sou eu mesmo, mas miserável na fé, como diz aqui em Tessalonicenses, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isso é ser miserável na fé. Você não pode ter miséria na fé. A fé, ela é o firme fundamento. Eu creio nos apóstolos, eu creio nos profetas, eu creio na igreja primitiva, e eu não acredito na igreja de Laodiceia, irmãos. Deus vos abençoe.
em nome do Senhor Jesus Cristo, e medite nesta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro, pedindo que o Senhor abençoe a mim, a minha casa e a minha família. Eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos que estão inscritos e que acompanham esses vídeos, e também os que não estão inscritos. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos acorde, que o Senhor nos ajude, Pai, a não cair, a não prostrar, a não voltar, Pai, mas sim voltar ao primeiro amor, voltar à fé dos pais. Isso voltar podemos, Pai, mas voltar para a queda, para o mundo, perder a batalha, não ter esperança, ser um ímpio, ser um perdedor, não, Senhor. Ajuda-nos a ter força, a vencer, Pai, a nós mesmos. Eu oro por cada irmã, por cada irmão. Eu oro, meu Deus, pelos que estão em necessidades, pelos que têm enfermidades, para que as enfermidades sejam expulsas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor renove a esperança daqueles que perderam a esperança. Eu oro pedindo, meu Deus, que o Senhor abençoe nossas casas, nossas famílias, nossas crianças, nossos irmãos, nossos velhos, nossos idosos, meu Deus. Eu oro pela minha filha Ana Cristina, pela Esther, eu oro pela Samara, pela Pamela, eu oro pelo David, eu oro pelo Gerald, eu oro pela Lúcia, eu oro pelo Valdeir, eu oro pelo William Mar, eu oro pela Sharon. Eu oro, meu Deus, pelos meus irmãos de Afonso Cláudio, pelos meus irmãos de Vitória. Eu oro pelos meus irmãos do estado. Eu oro pelos meus irmãos do Brasil e do mundo, Senhor. Eu peço aqui pelo irmão Altair, sua esposa. Eu oro pela Rita. Eu oro, Senhor, pelos meus amigos do táxi ali, Senhor, que me acompanham, Senhor. Eu oro pelos meus vizinhos, Gilmar, sua esposa, pela Nilza. Eu oro pelos meus clientes, Senhor, que assistem esses vídeos. Eu oro por cada um, eu oro pelo meu trabalho, Senhor. Eu oro pela Rose, meu Deus, que o Senhor dê um grande livramento a ela. Eu oro pelo irmão Mateus, Pai, pelo irmão Coutinho. Eu oro, meu Deus, pedindo as tuas bênçãos sobre nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas fraquezas e nos abençoe através do teu Santo Espírito. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe e vos dê a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.